Olá, amigos, amigas. Vamos falar de inversão de valores. É um tema bastante comentado na atualidade. Valores são conjuntos de regras, leis, costumes. E inversão de valores é fazer o contrário do que ditam essas regras, leis, costumes. São valores invertidos. Então, por exemplo, o certo e o errado se confundem, a pessoa se omite diante do erro e quem age de forma correta, ética, fica marginalizado, às vezes é punido, né? Tem-se aquela ideia de que o crime compensa, porque os traficantes estão soltos, os corruptos são considerados injustiçados, o desvio de dinheiro público é considerado algo normal, e, ou seja, é a impunidade incentivando o crime. O narcotráfico se espalha, desafia a lei, impõe ao povo um regime de terror. As pessoas acham que ser humilde é ser fraco, ou seja, existe um colapso da virtude, uma degradação moral. Traições, prostituições são corriqueiras, são vistas como, né, normais. Valoriza-se o ter, a aparência em vez do ser, da essência, né, de cada um de nós. É a busca da vantagens acima de tudo, não importa a que preço, não importa se prejudica o outro ou não. E a prioridade do homem hoje em dia é essa: estar bem na vida, ganhar bem, trabalhar para enriquecer. Isso tudo por conta da ignorância dos valores espirituais, e gerando essa inversão de quase todas as conquistas morais. E foi esse excesso de inquietação, né, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, escreve Emmanuel no livro O Consolador, psicografado pelo Chico Xavier. Então, esse excesso de inquietação, por conta desse egoísmo desenfreado, provocou essa crise moral do nosso planeta. E escreve Emmanuel, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem necessita mais de verdade do que de dinheiro, mais de luz do que de pão. É a inversão de valores. E Emmanuel explica que até na teologia há inversão de valores, porque é o lucro que governa muitas igrejas. Muitos religiosos têm conhecimento, mas não têm compromisso, têm doutrina, mas não têm ética, dizem conhecer a Deus, mas o negam por meio de suas obras. E a mídia favorece todas essas distorções. Ainda Emmanuel, no livro Consolador, questão 207, nos diz que na Terra, né, o que ocorre são aberrações no campo político e social, surgem teorias absurdas, extremismos, há uma excessiva preocupação com as extravagâncias, os homens buscam o poder, o domínio, isso tudo gera desequilíbrio social. E Emmanuel cita que na guerra que aconteceu entre 1914 e 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial, essa guerra custou mais de 100 bilhões de francos e esse dinheiro poderia ser usado para combater a fome e as doenças. Então a nossa sociedade vive uma inversão de valores. Por isso precisamos ter a coragem de ser éticos, de passar pela porta estreita, que é a minoria, né? Que passa pela porta estreita que leva à salvação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 13 a 16, Allan Kardec também nos ensina a importância de ter a coragem de apresentar as nossas próprias opiniões, de enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos
ter a coragem de não temer confessar abertamente as nossas ideias, que, né, são diferentes das ideias da maioria. E a pessoa que recua diante das consequências, né, justamente por sustentar as suas opiniões próprias, é um fraco, é um covarde, escreve Allan Kardec. E Emmanuel, no livro Mãos Unidas, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 9, cujo título é Fé e Coragem, nos faz refletir. Nós temos medo de apresentar as nossas convicções, temos medo de ser ridicularizados, de ser excluídos, nós ficamos em cima do muro, nós seguimos a maioria por falta de coragem de proclamar as nossas convicções. Hoje o que ocorre é a separação do joio e do trigo, por isso precisamos estar atentos às ervas daninhas, que é o joio que se infiltra nas nossas ideias, né? Nas nossas concepções. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não se perder nessa inversão de valores. Para isso nós precisamos ser críticos, sustentar as nossas próprias opiniões, como escreveu Emmanuel e Allan Kardec, não sermos submissos, não sermos alienados, não seguir o rebanho, não sermos só mais um, né? Manipulado. E é difícil, escreve Emmanuel, ser uma alma heróica, porque a gente não tem suficiente elevação moral, nem sempre temos essa coragem. Nós ficamos muitas vezes indignados, mas não temos a coragem de partir para a ação. No entanto, olha só o que escreve Elliot Aronson, um psicólogo social americano. Às vezes, a verdade está soterrada sob uma avalanche de propaganda. Né? Olha a mídia aí, né? Incentivando a inversão de valores. Mas a verdade tem poder de permanência. A verdade não desaparece, não. Está lá. Um dia vem à tona. Por isso, é importante buscar o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta das técnicas de manipulação, de autoritarismo de pessoas, de governos. Precisamos acordar para não sermos mais os mortos-vivos, mas fazer a diferença, né? E tornar o nosso mundo melhor. Amigos queridos, agradeço muito a companhia de todos e até a próxima oportunidade.